Olá, tudo bem? Você já parou para pensar que quando alguém te faz essa pergunta, você tem a escolha de dizer que não tá tudo bem? Você aí, principalmente homem, fala quando não está tudo bem? Seja para uma mãe, amigo, quem quer que seja. Mas você, ainda homem, sente dificuldade em colocar em palavras sentimentos, tristezas, emoções? Se sim, bom, talvez aqui seja o lugar perfeito para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Meu nome é Pedro Ricari e essa é a minha apresentação de trabalho de conclusão de ensino médio. Se você é homem e se identificou com as perguntas que acabaram de ser feitas, muito provavelmente essa apresentação seja principalmente para você. Acredito que muitos aqui já saibam qual é o tema em que essa apresentação se baseia, enquanto alguns outros podem nem fazer ideia, mas antes que eu revele aqui qual é o título verdadeiro dessa apresentação, gostaria que vocês se abstessem um pouco dessa resposta e mergulhassem comigo em alguns breves questionamentos. Logo tudo fará sentido, te prometo. Antes de começar essa apresentação, ou melhor, conversa, por mais que eu saiba que conversas são uma via de mão dupla, e no caso dessa gravação isso torna-se impossível, chamo de conversa porque sei que essa apresentação despertará dentro de cada um perguntas, reflexões, questionamentos, dos quais não terão suas respostas aqui. Então torna-se uma conversa, pois ainda muito do que está em volta desse tema tem de ser debatido e conversado. E aqui é só o primeiro passo disso tudo. Trouxe aqui alguns dados para que a gente possa, ao questioná-los, evidenciar um pouco mais sobre o que será o tema central nessa conversa. O que vem na sua cabeça quando você escuta que 95% dos homicídios que ocorrem no mundo inteiro têm como culpado um homem? Por que apenas os homens matam? E o que você pensa quando escuta que os homens se matam quase 4 vezes mais do que as mulheres? E você sabia que os homens têm uma média de vida 7 anos menor do que as mulheres também? Os homens se matam e morrem todos os dias por conta de uma coisa chamada masculinidade tóxica. E se você já conhece esse termo, alguma vez se perguntou como podemos lidar com ele? O tema do meu trabalho é supressão emocional e afetiva dos homens e o grupo de conversa. Aproveitando o gancho da minha última fala, gostaria de esclarecer para algumas pessoas aqui o que é masculinidade tóxica. Masculinidade tóxica é um termo que surge para dar nome à caracterização dos homens dentro de estereótipos atribuídos pela sociedade como masculinos. Basicamente, uma caixinha onde nós, homens, devemos nos residir e encaixar para que sejamos vistos pelo social como, de fato, homens. Então surge a pergunta, do que é feita essa caixinha? Bom, existem alguns pilares que sustentam esse modelo de masculinidade imposto pela sociedade. O homem tem de ser fisicamente forte, pouco expressivo, dominante, querer e fazer sexo o tempo todo, não demonstrar sentimentos, não demonstrar emoções e rejeitar, não reproduzindo, tudo aquilo que é considerado feminino. São esperados de uns homens todos esses atributos, e caso ele falhe com algum deles, muito provavelmente sua masculinidade vai estar em jogo. Agora, se você aí é homem e está me escutando, sabe que em algum momento da sua vida você foi praticamente obrigado a se encaixar em qualquer uma dessas características para reafirmar sua masculinidade diante de uma ou várias pessoas. A sociedade distingue e polariza de forma radical os homens das mulheres. E é dessa polarização que surge o modelo de masculinidade tóxica, que rejeita tudo aquilo que é feminino. Quando o homem não quer contemplar esse modelo, automaticamente cria-se um olhar sobre ele de que ele está se deslocando de um comportamento másculo e se direcionando para um comportamento não másculo, ou seja, feminino. E se ele é feminino, é inferior. Digo inferior porque a sociedade, ou seja, eu, você, ele, ela,
Sendo nós todos machistas e reprodutores do machismo, consideramos as mulheres inferiores aos homens. Então, se um homem reproduz características, ações, costumes que sejam tidos como femininos, esse mesmo homem torna-se, consequentemente, inferior aos outros homens. E é por isso que a masculinidade tóxica está intrinsecamente ligada a questões de gênero, principalmente o machismo enraizado na nossa cultura. É importante entender que o patriarcado também prejudica, limita e destrói a vida de muitos homens. E quando me refiro a esses pilares que sustentam a masculinidade tóxica, eles não estão tão distantes assim da gente. Na verdade, muito pelo contrário, eles residem desde as pequenas coisas e pequenos acontecimentos corriqueiros que passam batido ao nosso olhar. Que homem aqui nunca escutou frases como: para de ser mulherzinha, você é homem ou não é? Ah, para de ser viado, isso é coisa de viado, isso é coisa de mulheres. São essas frases tão comuns que são os frutos do que venho dizendo até aqui. E agora, com esse panorama todo, acho que podemos dar, ou pelo menos tentar dar, uma resposta para os dados citados no começo do vídeo. Os homens, por serem criados, seja pela mãe, pai, tio, avô, quem quer que seja, dentro desse ambiente e condicionado por essas questões tóxicas, muito provavelmente esse homem, ainda jovem, vai desenvolver dificuldades de demonstrar quem ele verdadeiramente é por detrás desse véu cultural que se constrói em volta de praticamente todos os meninos. Posso trazer um dado muito importante que ilustra claramente o que eu quero dizer. A lexitimia é uma doença que caracteriza seu portador como alguém que possui dificuldade ou incapacidade de demonstrar sentimentos e emoções, seja através de fala ou atos. E uma pesquisa feita nos Estados Unidos apontou que cerca de 80% dos homens possuem, em algum grau, o diagnóstico dessa doença, dando origem a um novo termo chamado alexitimia masculina normativa. Apesar de ser uma pesquisa norte-americana, ela nos diz muito de uma realidade brasileira e talvez até mundial. Os homens não falam e não sabem como falar e demonstrar seus sentimentos. E isso pode ser devastador, tanto para eles quanto para seu entorno. Então, quando um homem entra em colapso com seus sentimentos e emoções, ele provavelmente vai recorrer àquilo que ele escutou ao longo de sua vida inteira. Aquilo sobre o que é ser homem e sobre como lidar com suas questões internas. Ou seja, esse mesmo homem não vai saber lidar com essa situação e vai traduzir toda essa dificuldade e incapacidade em violência, agressividade, vícios, abusos, sejam eles morais, físicos ou verbais e principalmente contra as mulheres, terminando ou podendo terminar em um suicídio. Então esse homem, ele busca os meios dos quais estão legitimados por esses pilares da masculinidade tóxica. É muito mais comum a gente ver um homem embriagado e sendo agressivo em um bar do que um homem frequentando por livre e espontânea vontade a terapia, por exemplo. E a grande questão é que todo esse caos poderia ser evitado se esse homem tivesse os recursos para dizer suas dificuldades. Dizer que não está bem, dizer que está mal, dizer que não se sente capaz, que não se sente seguro, que tem medo e dentre várias outras inseguranças que todos nós aqui temos. Porque sim, somos seres humanos e não esse modelo implacável e inatingível de homem que nos é dito todos os dias para seguir. Acredito que quem me acompanhou até aqui esteja agora se perguntando como podemos lidar, mesmo que minimamente, com essa questão. E essa pergunta foi a que eu fiz para mim mesmo quando comecei a me aprofundar nesse tema. E a vontade de ver, ao menos o meu entorno diferente, quanto às questões que a masculinidade emprega no meu social, foi o que me moveu a dar continuidade a esse trabalho, só que de uma forma diferente. Não mais acadêmica, e sim prática. Entramos agora em uma segunda parte dessa apresentação, onde o tema principal torna-se o meu trabalho prático. Como dito agora há pouco, meu interesse em mudar essa questão social foi o que me moveu a tomar uma ação diante disso.
E refletindo quais os melhores meios para atingir essa mudança, constatei que criar um espaço onde pudesse haver diálogo e conversa poderia ser um desses meios para lidar com a masculinidade tóxica. Apesar de existir um amplo leque de possibilidades para intervir e lidar com essa questão, limitei o meu campo de atuação para apenas uma delas: formar um grupo de conversa entre meninos. Ah, e só um parêntese, antes que haja alguma confusão aqui, sim, os encontros foram feitos todos por meio de plataformas digitais. O grupo nasceu de uma ação e impulso muito simples. Alguns bons amigos se reunindo para falar sobre aquilo que normalmente não é falado. E todos em busca de um mesmo objetivo: conseguir atingir um diálogo que fosse além do superficial e entrar em contato com os sentimentos. O ambiente do qual almejávamos era de criar um espaço seguro, onde houvesse sempre respeito e compreensão. E através dessas duas chaves, a gente poderia desconstruir pouco a pouco essa caixinha da masculinidade tóxica, para que então a gente pudesse olhar uns aos outros e enxergar um pedacinho a mais que antes a gente não conhecia. E para falar a verdade, esse era um dos meus intuitos pessoais: conseguir enxergar o que está por detrás dessa máscara que eu e meus amigos usamos todos os dias e vestimos ela antes de sair de casa ou do nosso quarto. O grupo surgiu primeiramente do meu ciclo social, mas aos poucos foi expandindo seu horizonte e agregando novos participantes que, para falar a verdade, nem faziam tanto mais parte desse ciclo anterior. Ao longo de 3 meses, eu organizei e coordenei todos os encontros que aconteceram, e eles aconteceram em uma frequência semanal. Porém, os temas eram sempre em prol de suprir uma necessidade que surgisse em meio ao grupo. Conversamos nesse meio termo sobre diversos assuntos, e acredito que alguns deles mereçam destaque aqui. Conversamos sobre relações familiares, relações amorosas, afetividade, masculinidade, pornografia, vida sexual e entre outros vários. Todos esses assuntos foram abordados pouco a pouco, à medida que o grupo foi se sentindo preparado para encarar cada um deles. E para falar a verdade, vários foram bem desafiadores. E logo após alguns meses, o grupo já fazia parte da rotina de vários integrantes e se tornou um meio de manter contato entre amigos de um jeito mais caloroso e mais humano, principalmente em tempos de tanto afastamento. O grupo passou por vários processos, dos quais não vou citar todos aqui, mas que estão descritos com mais detalhes em meu TCM, do qual estou disponível a enviar o PDF para quem se sentir interessado. Porém, antes de terminar, gostaria de ressaltar aqui uma percepção específica da qual consegui extrair ao longo desses 3 meses em contato com o grupo e em contato com esse tema. Falarei sobre uma constatação que tive do grupo quanto às suas mudanças no social. Mas para falar sobre ela, preciso dar um passo para trás e falar sobre um fenômeno um pouco mais geral. Mas calma, vem comigo que vai dar tudo certo no final. É perceptível que existe um atraso dos homens, principalmente héteros, brancos, classe média alta, em comparação às mulheres, quando os assuntos se voltam para questões de gênero, igualdade entre os sexos e etc. E esse atraso surge principalmente por conta de um afastamento dos homens diante desses assuntos. Como nós, homens, não fazemos parte dessa parcela diretamente afetada por essas problemáticas, nosso envolvimento com esses movimentos que lidam com isso muitas vezes torna-se menor. Mas na verdade, esse afastamento é justamente um dos maiores problemas na nossa sociedade. Então pode vir a pergunta que questiona o porquê. Porque nós, homens, somos os reprodutores da grande maioria dos problemas apontados por essas questões de gênero. São principalmente os homens que agridem as mulheres, que não igualam o salário entre os sexos, que não empreendem as mulheres, que possuem comportamentos homofóbicos e por aí vai. Então, para que essas questões sejam resolvidas, é extremamente importante um maior envolvimento dos homens dentro dessas questões, principalmente homens brancos, héteros, classe média alta. E esse envolvimento pode vir através de se informar, de estudar, de participar desses movimentos e principalmente por desconstruir vários fatores internos e compreender o seu lugar como homem no mundo e suas responsabilidades. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu senti uma mudança nesse atraso quando nós, meninos, começamos a nos reunir nos encontros de conversa. Porque abrindo essa janela para que a gente pudesse dialogar sobre sentimentos e questões internas, é que começou a surgir um maior interesse em assuntos que fossem além do individual,
começou a surgir interesses em assuntos sociais. E com isso eu tirei uma simples conclusão. É muito mais fácil você demonstrar para um homem a importância que existe em escutar a dor do outro, quando antes você escuta a dor dele. Porque os homens muitas vezes são criados em cima desses pilares da masculinidade, que nunca ensinaram para ele que os sentimentos dele, que as aflições dele deveriam ser escutadas. Então torna-se quase impossível dele compreender qual o motivo de escutar a dor do outro. É muito comum eles se perguntarem: por que eu vou escutar o outro se ninguém nunca me escutou? Mas tudo pode mudar quando você abre essa portinha para escutar as questões deles. Porque quando um homem começa a perceber que assim como os atos que ocorrem em sua volta prejudicam ele, os atos dele também prejudicam os outros. Ou seja, se trabalhando como indivíduo, é que se percebe a importância de respeitar a individualidade do outro. Deixando claro que eu não quero trazer aqui a ideia de que qualquer uma dessas falas pode justificar um ato prejudicial vindo do homem. Não, nada pode justificar isso. Mas pode sim ser uma tentativa de entender o que está por trás desses atos. É importante entender que para que as causas e movimentos continuem avançando e ganhando seu espaço, o mundo precisa que os homens se desconstruam. Porém, ao mesmo tempo, muitas vezes será necessário guiar e dar as ferramentas para esses homens para que eles consigam se desvencilhar desse modelo de masculinidade e encontrar um caminho de desconstrução. O grupo foi e é um projeto que se mantém e está acontecendo até os dias de hoje. Porque afinal de contas, nunca é demais quando se trata de se desconstruir, cultivar uma masculinidade saudável e compreender nosso verdadeiro lugar e responsabilidade como homens nesse mundo.